comunhão é para a glória de Deus, a adoração é para a glória de Deus. Reconhecer que o dinheiro não está no nosso coração, apenas no nosso bolso, é para a glória de Deus. Cooperar com a igreja de Cristo até Jesus voltar é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, se não é, está errado. Amém? E os dons, inclusive, são feitos para glorificar o nome de Deus. E nós aprendemos isso na primeira pregação com o pastor Vinícius Canedo, um amigo dessa casa. E ele falou sobre o quão importante é nós não termos apenas dons, queridos irmãos, mas nós termos caráter no exercício dos nossos dons. Amém? Na segunda mensagem, o Vini contextualizou para nós as faces de Cristo. E quando ele falou o tema as faces de Cristo, eu pensei, como assim? Aí ele começou a apresentar apenas aquilo que a Bíblia fala. Em alguns textos bíblicos, Jesus é amigo. Em outros momentos, ele é chamado de filho, de irmão mais velho, meu e seu. Em outros momentos, a palavra de Deus vai lembrar que ele é rei. Em outros momentos, vai relembrar que ele governa o reino dos céus. Enfim, nós podemos estar de frente a frente com Cristo naquele retiro e reconhecendo qual era a face dele que nós estávamos precisando. Qual era a face desse Deus poderoso, vivo, que não está morto, que eu e vocês precisamos. O que o Senhor ministrou no meu coração é o governo. Porque para quem está na liderança de algo, queridos irmãos, a gente tem que sempre lembrar todos os dias a nós mesmos que na verdade a gente não lidera coisa nenhuma, é ou não é? E o Senhor Jesus Cristo me lembrou naquela dinâmica das faces, que quem governa a minha vida é Ele, que quem governa o meu coração e os meus pensamentos é Ele, e quem governa a igreja dele é Ele. Amém, igreja? No sábado à noite o Cris Dionis trouxe para nós uma mensagem missionária, eu diria, missiológica, que mostrou para nós o testemunho de vida de um homem de Deus que foi para a África, para o Chile e para muitos lugares, até os confins da terra, servindo a Deus, e viu o poder e a manifestação do poder de Deus por onde andou. No fim, o Cris deu uma aula de perdão para nós, e ensinou o propósito do perdão, como é importante a gente perdoar e a gente liberar perdão. Às vezes nós é que estamos guardando uma mágoa igual a gente guarda um bem, uma posse. Aquela mágoa ninguém mexe, aquela mágoa é minha já, né? A gente é dono dela. E o Cris, na minha opinião, deu aula, pedindo perdão, reconhecendo que aquele que serve a Deus, por mais que seja missionário, seja o que for na igreja de Cristo, ele tem que ser humilde para pedir perdão, e ele tem que ser de um caráter elevado para liberar perdão para outros. Às vezes, nós como pastores, no aconselhamento pastoral, citamos isso para muitas pessoas, que foram ofendidas, que foram magoadas, não foram elas que feriram, não foi elas que fizeram mal, não foi elas que participaram de uma atitude, muito pelo contrário, às vezes sofreram injustiça, e às vezes a gente percebe que o conselho que tem que ser dado é: perdoa, ele não sabe o que faz. A frase de Cristo, né? Jesus olha da cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí a gente fala: vamos imitar a Cristo. Na hora de dizer para Deus perdoar quem nos ofendeu, dói, esmaga. E hoje de manhã o Senhor colocou uma palavra no meu coração, há mais de um ano atrás. Eu nunca preguei ela no domingo, e trarei ela num outro momento, mas lá em Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, uma mensagem que a Bíblia, não a minha opinião, prova que os dons são algo para o continuismo da igreja. Os lançamentos da igreja primitiva, quando nós estamos falando em Atos 2, 4 e 5, eles são lançados sobre Pedro e João ali, plantando igreja, andando pregando em praça pública, mas visitando nas casas e proclamando o Evangelho de Cristo, pregando sobre cruz, mas sinais, milagres e maravilhas e prodígios aconteciam e cooperavam com o crescimento e a multiplicação da igreja no começo da história da igreja. Esse é um mini resumo, mini resumo dos conhecimentos, dos textos e daquilo que a gente visitou nesse retiro. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para trazer um encorajamento para a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. E ela se encontra em Marcos 9, do versículo 14 em diante, como nós já dissemos.
E eu quero ler com você. O tema dessa mensagem é: tudo é possível para quem crê. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Fala comigo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Muitas vezes Jesus chamou os discípulos, lembra? Homens de pequena fé. Aqui ele chama eles de geração incrédula. E quando ele diz: tragam o menino até aqui, eles o trouxeram, a Bíblia diz. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Repete comigo: mas se o Senhor puder. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa. Amém, já está repetido, amém, glória a Deus. Tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, entre aspas, repetindo o que eles estavam dizendo, tudo é possível ao que crê. O tema dessa mensagem. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me da minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém, igreja? A palavra do Senhor para os nossos corações dessa noite. Pode apagar a luz, obrigado, meu irmão. O cenário de Marcos 9 vai mostrar para nós um cenário de dor e desespero de um pai. Dor e desespero de um pai que reconhece na presença de Jesus que a fé dele tem limitações. Jesus chama os discípulos de geração incrédula, porque eles não conseguiram, por meio da oração, expulsar aquele demônio daquela criança. Mas um pai traz o seu filho possesso, já cansado de sofrer e sem respostas. É assim que esse pai se encontra. Ele já havia tentado ajuda com os discípulos, mas não havia tido resultado. Agora chega até Jesus com uma fé. Perceba, ele tem fé, porque ele procura, ele clama, ele vai aos pés, ele vai de encontro, ele vai a Cristo, mas ele não teve resultado. Agora chega até Jesus com uma fé misturada com dúvida. E às vezes, queridos irmãos, eu e vocês nos encontramos da mesma forma, vivendo a nossa vida, seja ela na fé, na igreja, seja ela no nosso negócio, seja ela na nossa função, no nosso trabalho. Estão comigo? A gente vive uma vida misturada como a desse pai. Eu tenho fé, mas eu tenho dúvidas. Eu confio, mas às vezes eu desconfio. Eu confio, mas às vezes eu nem confio. Eu falo alto que confio, mas às vezes eu passo 6 dias duvidando, e só no domingo eu penso, declaro que confio. Nós nos conectamos nesse momento, e eu me conecto demais com esse pai. Um pai que tem fé, mas tem dúvida. E a frase dele revela isso, expõe isso da dúvida. Se tu podes fazer alguma coisa. Quem fala se, não está confiando plenamente.
E queridos, eu não estou aqui para falar desse homem, eu estou aqui para falar de nós, amém? Mas muitas vezes eu já disse exatamente isso para o Senhor. Deus, às vezes eu disse se tu queres, porque eu reconheço a soberania de Deus. Mas muitas vezes eu disse, Senhor, se tu podes entrar nessa causa, se tu podes entrar nessa questão, se tu podes entrar nessa área. Você se identifica com isso? Quantas vezes a gente disse um sim para Deus? Se tu podes fazer alguma coisa. A fé mesmo pequena, queridos, quando ela é colocada no lugar certo, que é em Deus, ela abre caminho para aquilo que é impossível aos olhos humanos. E nessa noite eu vim aqui para falar de um reestabelecimento, de um reordenamento, de uma reconexão, da confiança do nosso coração para aquele que nos criou, para aquele que de fato conhece todas as digitais dos nossos dedos, para aquele de fato que sabe o nosso nome, para aquele que de fato sabe o dia que nós nascemos, para aquele que de fato nos conhece porque Ele é o nosso Pai. E com isso eu quero trazer 3 verdades desse texto que revela uma fé que agrada a Deus. Uma fé que agrada a Deus, eu quero dizer isso, não é uma fé que está todos os dias absolutamente lá em cima. Sabe, você conhece alguém empolgado? Eu conheço alguns irmãos aqui da igreja que são extremamente empolgados. Entre eles a nossa querida Sara, só para contextualizar. A dona Nega, inclusive, é outra pessoa. Muitos conhecem elas, então eu vou usar. Elas são animadas, elas estão sempre para cima. Mas até mesmo essas pessoas, não só elas, essas irmãs, mas você sabe o que eu estou falando. Tem dias de baixa, você já viu isso com pessoas animadas, não é? Um dia o pastor Luiz Hermínio, que é uma referência para mim, lá de Itajaí, ele num café de pastores, ele admitiu ali de forma muito leve, que muitas segundas-feiras, depois de pregar lá em cima no domingo, ele pensou em desistir. Grandes líderes, grandes homens de Deus, têm dias maus, têm dias de desconfiança, não apenas em Deus, mas em si próprio. A confiança colocada na circunstância, a confiança está colocada no problema, o foco, a lente está naquilo que é negativo. Quando fiz seminário, um dos professores do nosso seminário trouxe uma pesquisa, não era uma opinião, era uma pesquisa de Harvard, que provou então, que mais ou menos de 60 a 70, uma média de 65% dos nossos pensamentos pela ciência já são negativos. Aí eu falei, entendi agora. Não é? Quantas vezes eu tive mais desacreditado, mais triste, mais para baixo, eu chegava a achar que aquilo era um crime, sabe? Queridos, a verdade é que nós temos dias maravilhosos, dias extraordinários, dias de alta, e tem dias que nós estamos na lona, entregues a pensamentos negativos, o olho totalmente focado numa circunstância negativa, amplificando situações que eram pequenas e tornando elas grandes. Vamos para as 3 verdades sobre a fé que agrada a Deus. A primeira delas é a dúvida. Ela limita a nossa experiência com Deus. Ela limita. Eu estou falando aqui de pensamentos limitantes, de crenças limitantes, coisas que muitas das vezes a gente ouviu quando era criança, quando era um pré-adolescente, quando era adolescente ou quando estava na juventude, e aquilo virou um limite, virou um muro no nosso coração. E um dia a gente até entregou a vida para Jesus, a gente até sabe que é salvo pela graça, mediante a fé, a gente está santificando, lutando contra os nossos pecados, as nossas inclinações carnais, mas volta e meia, a gente se vê que parece que tem um limite que não foi colocado por nós. No seminário eles chamavam isso de caixinha do Evangelho, e eu descobri que eu tinha a minha. Eu colocava limites em coisas que Deus podia e não podia fazer, na minha opinião. O Senhor não tem limites. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível.
Era impossível existir um Deus que amasse tanto a mim e a você. Era impossível, talvez, mas não foi impossível Ele abrir mão do seu Filho. Tem tantas coisas extraordinárias nas Escrituras, queridos. O dilúvio é extraordinário. O mar vermelho se abrir e um exército passar como terra seca. Mas a dúvida visita a minha e a tua vida, o meu e os teus problemas, a minha e a tua maneira de enxergar algumas coisas. O homem, então, eu e você criamos dúvidas, desconfianças, desencorajamentos. Esse homem da Bíblia, aqui do texto, esse pai, ele queria o milagre, mas ele ainda não confiava plenamente. Às vezes nós estamos assim. Dentro do ponto 1, o ponto número 2 do ponto 1, a dúvida não impede Deus de agir. Olha só. Mas ela limita a nossa expectativa. Muitas vezes esperamos pouco, eu escrevi aqui, porque cremos pouco. A gente deixou de esperançar, porque a gente deu mais ouvidos. Isso aqui não é confissão positiva. Estão comigo? Vocês sabem que eu não sou pastor disso. Sabe confissão positiva? Vai dar certo, em nome de Deus. Não é por aí, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas a dúvida, ela deixa o nosso coração aflito, antes mesmo de ter o resultado, que Deus talvez está no processo de realizar, de responder essa oração, de fazer exatamente como você pediu, ou quem sabe fazer muito melhor do que tu pediu. E esse é o grande ponto, porque um bom pai, eu tenho muitos amigos aqui dentro que são excelentes, exímios pais. Vocês não dão aquilo que o filho pede direto. Vocês dão aquilo que é certo, prudente, no tempo adequado, na maneira adequada, de acordo com as condições que vocês têm, ou não é? Ensinam lições financeiras. Isso aqui o pai não pode comprar, isso aqui o pai pode comprar, isso aqui eu posso comprar, mas não vou te dar, porque esse telefone tu não precisa. O meu filho ia querer dar um orelhão para ele, ou não é? Mas nesse dia desinstalaram os orelhões, vocês viram? Se for uma menina, ela vai falar com cartas com a sociedade, não é? Eu estou brincando só para contextualizar. Mas um bom, um excelente, um perfeito pai está olhando para a tua oração, está olhando para a tua dor, está olhando para a tua aflição, queridos. E não tem ninguém melhor e maior do que Ele para saber exatamente o que você e eu precisamos. Jesus, eu gosto, o terceiro ponto do ponto 1 é, Jesus confronta a forma dele pensar. Jesus, se tu podes crer, ele diz para Jesus, e Jesus muda o foco do problema. Ele pergunta se tu podes fazer, e Jesus responde, se eu posso, e tu, a tua crença, a tua fé. Jesus pega essa pergunta e como uma batata quente, joga na mão dele de volta. Está faltando fé. Não está faltando Deus, não está faltando poder, está faltando você crer um pouco mais. É isso que Jesus faz com ele. A fé não é acreditar que Deus fará o que eu e você queremos. É confiar que Ele, como o excelente, perfeito Pai que é, fará o que é certo e melhor para nós. Isso é fé. É para esse lugar de maturidade. Nós falamos de unidade. A unidade para mim representa maturidade. A unidade nada mais é, entre tantas coisas que a unidade é, uma demonstração de maduros. É ou não é? Gente madura é unida. E é para esse lugar que nós estamos caminhando como igreja. Maduros, resolvidos, sábios. Gente que confia em Deus, mas gente que sabe que Deus é soberano. Pare de focar nas limitações e comece a confiar no poder de Deus para resolver as dores, os dilemas e as circunstâncias que têm abalado o teu coração. O segundo ponto dessa mensagem que eu quis trazer, a fé começa quando mudamos o foco. Essa noite o Senhor outra vez te trouxe aqui apenas para te dizer que você precisa mudar o foco. Acredite, muitas das vezes que eu tive ansiedade, que eu não dormi,
Nós temos psicólogos, até psiquiatras aqui na igreja, vocês sabem do que eu estou falando. O ansioso, ele tem a capacidade de produzir 1000 cenários de resolução do problema dele. E muitas das vezes eu descobri que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possuía, era detentor da solução 1001. Aquela que eu não pensei, aquela que eu não imaginei, aquela que eu não esperei, aquela que eu não confiei. Deus nos surpreende de maneiras maravilhosas. Deus é bom, Deus é Pai. A questão então, quando Jesus responde para ele, tudo é possível ao que crê, e provoca a mudança de foco nele. Para de falar sim, Pai, e começa a dizer que tudo é possível. Vem, eleva o nível, sobe o nível dessa fé. A questão então para Jesus não é o tamanho do problema, é o tamanho da fé. O problema era grande, o problema é grande, é gigantesco, é incalculável, eu não dou conta. E Jesus, e a tua fé nele, como é que é o tamanho? Jesus aponta para algo maior, e o algo maior que Jesus aponta não é nem a solução, é a fé. Porque Jesus, como Deus perfeito, eu acho que ele tem um senso de humor muito bom. Ele devia ser da zoeira, porque ele provocava os caras naquilo que der, e depois ele resolvia. Vai, não conta que você deixou de ser cego. Da onde? Quando eu vejo graça em Jesus, querendo, sei lá, eu consigo ver aquele Deus homem, o homem Deus que esteve aqui nessa terra, como alguém que tinha graça, que queria fazer provocações santas diante de pessoas como eu e você. A fé não pode estar nas circunstâncias, mas em Deus. Se o nosso foco muda, a nossa perspectiva muda. Queridos, muitos dos irmãos aqui sabem, mas nós voltamos a esperançar. Eu não vou aguentar até o dia que meu filho nascer, mas o meu diagnóstico mudou, e os meus filhos vão vir em nome de Jesus. Eu tenho um sonho há alguns anos, e eu contei isso para alguns irmãos aqui de dentro, que um dia eu vou pôr todos os meus exames nesse telão, e eu vou contar para vocês as cirurgias e as dores que eu passei, mas eu estarei com os meus filhos no meu colo. E sabe, queridos, por 5 anos eu criei da mesma forma que eu estou querendo hoje. Por alguns dias eu duvidei, eu fui tão como esse pai. Mas eu lembrava a Deus das orações que eu tinha feito quando eu voltei para Jesus. Eu falei: Deus, eu não te pedi apenas uma esposa, eu te disse que eu queria uma família. E família, no teu plano, na tua palavra, envolve filhos. E queridos, diante de exames que me diziam 0.0, eu nunca deixei de pregar que o Senhor realiza milagres. Eu nunca cedi à incredulidade. Alguns dias sim, mas de 5 anos, talvez 5 dias, em que me deu gatilho, em que eu chorei, em que eu solucei de chorar por essa questão. Mas o Senhor, no outro dia, na sequência do meu coração e da minha esposa também, Ele reestabelecia a nossa fé para o lugar em que ela deveria estar, de acordo com a palavra dEle. O impossível, então, se torna possível quando Deus entra na equação. O limite humano não é o limite de Deus. Confiar em Deus traz vida. Portanto, pare de tentar entender e comece a confiar. Eu escrevi aqui. Olhe menos para o problema, para a circunstância ou a complexidade, e olhe mais para o teu Deus, para o teu Pai, para o teu Criador, para o teu irmão mais velho, para a face que você está precisando de Jesus.
Olhe para isso, se apegue a isso. Você está precisando de conselho? Eu estou à disposição, mas nós temos o nosso irmão mais velho, o nosso conselheiro. Você está precisando de justiça? Fale com um advogado fiel. Você não sabe para que lado ir? Fale com o governador do teu ser, da tua alma. É tudo com Jesus os departamentos. O terceiro ponto, indo para o nosso final: a fé verdadeira é honesta e dependente. É honesta, é vulnerável, conta o problema. E eu não falo isso para falar de mim, eu falo isso porque tem um homem na Bíblia fazendo isso. Versículo 24: creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esse foi o meu grito de socorro para Deus muitas vezes. Senhor, me ajuda a crer, quando todos os diagnósticos estão dizendo que não dá mais para acreditar. Está difícil, está pesado. No meio desse processo, e hoje eu vou contar um testemunho lá em Curitiba, na Escola do Alto, dos nossos amigos da Igreja Menonita. Eu e a Ju fomos chamados para ir lá. Eu fui para pregar, ela foi para cantar, para louvar o nome do Senhor. E a gente estava numa dinâmica parecida com a dos retiros, mas era algo muito intencional. E a gente aprendeu aquilo no nosso seminário, e a gente fez. Que o Senhor te despertar um nome, uma letra, enfim, você chama, você fala aquele nome, e talvez uma pessoa do auditório venha à frente. E eu vou testemunhar pela minha esposa, que é ungida do Senhor. E eu estava pregando, ela tinha acabado de cantar, e os nossos amigos chamaram ali para participar daquele momento, para interceder e impor as mãos sobre as pessoas. E quando eu olho, a Ju estava chorando muito. Quando você tem intimidade com quem você ama, você conhece que aquelas lágrimas não são naturais, aquelas lágrimas não têm a ver com louvor e com adoração. Tinha algo diferente naquelas lágrimas. E eu me aproximei dela e falei: o que foi, meu amor? E ela chorando, era bem no começo do processo, e ela disse assim: o Senhor me mostrou uma moça que tem o nome da letra A, que ela tem problema com infertilidade feminina, mas diante do que nós estamos passando, eu não tenho coragem de chamar. Eu olhei, aquilo me pegou. Eu disse: se você tiver a coragem, a energia, chama, faça. E já tinha um monte de gente na frente. E quando a Ju disse assim: tem alguma mulher aqui que o teu nome começa com a letra A, e você tem problema com infertilidade feminina? A Ju estava como se fosse aqui, e a mulher já estava exatamente na frente dela. Ela levantou os dois braços. Ela se chamava Alice, se eu não me engano, ou Alana, era um nome assim. E queridos, 45 dias depois, o Carlos mandou mensagem para nós falando que aquela moça estava grávida. E a gente experimentou esse tipo de testemunho no meio do nosso processo. Mas aí às vezes te levava para um lugar de dor. Senhor, por que tu usa a gente até para curar os outros como canal do teu poder, mas aqui não? E sabe, querido, existe algo de Deus que se chama Kairos. É o tempo de Deus. E em fevereiro, quando a gente foi no médico, que a gente está sendo agora cuidado, atendido, nós saímos da consulta, nós sentamos na calçada em São Paulo, capital. E a primeira vez que a gente chorou com esperança, a primeira vez que a gente chorou crendo, a primeira vez que o nosso choro era de alegria, era de regozijo. Ei, tem jeito. Ah, irmãos, eu não sei se você já saiu de um lugar de desesperança para a esperança, da descrença para a crença. Eu já tinha vivido isso várias vezes, mas essa é um pouco mais extraordinária, vamos combinar. Eu reconheci a Deus várias vezes a minha limitação em crer. E esse homem de Marcos 9 fez a mesma coisa. Isso mostra a sinceridade que nós temos que ter diante de Deus. Não adianta, querido, a gente se apresentar diante do Senhor achando que Ele está vendo que a gente tem uma auréola em cima da cabeça e nós somos um anjo que deveria estar no céu e não estamos. É ou não é? A maioria das vezes que eu vou clamar a Deus, pedir socorro para Deus,
Eu já vou, Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha falta de fé. Eu sei o meu problema, Deus. Mas como Tu me conheces, Tu me criastes, me ajuda, ajuda-me. O mesmo grito desse pai. Eu peço ajuda, Tiago. Eu peço ajuda a Mateus, Marcos, para aquele que tudo pode, para aquele que tudo criou, para aquele que tudo fez, para aquele que me conhece. O segundo ponto da fé verdadeira e honesta e dependente, Deus responde a corações verdadeiros. Eu vou exemplificar com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você vai olhar os BO de Davi, meu Deus do céu, é só BO, não tem um que é tranquilo, não é? Até filho, irmão mata irmão, os filhos dele. É uma confusão. Na minha cabeça é uma confusão. Um rei que um filho, um irmão mata um irmão, os filhos dele. É ou não é? Já pensou? É uma baderna. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem como esse pai. Ele reconhecia para Deus as suas limitações. Ele não chegava diante de Deus grandão. Ele abriu mão de tudo. Ele esvazia-se de si quando cai, quando erra, e diz: Deus, tira tudo de mim, só não tire a Tua presença. E sabe, eu quero te falar algo, querido. Se você vive bem sem a presença de Deus, o problema não está em Deus, o problema está em você. Porque tem gente se acostumando a viver sem a presença. Deus responde a corações verdadeiros. Não é perfeição que atrai a Deus, é sinceridade. E é lá em Atos 2, depois do Pentecostes, que a Bíblia vai dizer que eles faziam tudo o que faziam em comum com sinceridade de coração. E a sinceridade eu abordei esses dias lá na Cidade e trago para a igreja nessa noite para nós. Queridos, nós não podemos esperar encontrar 500 pessoas sinceras e achar que nós vamos ser 501, é ou não é? Começa em nós. Aí eu começo a ser sincero, eu começo a admitir que eu tenho marcas como os punhos de Jesus tiveram, que eu tenho feridas, que eu tenho dores, que eu tenho circunstâncias, que eu tenho causas. Deus responde a corações sinceros. Ele respondeu durante toda a Escritura. A fé cresce no processo, começa com dúvida, mas termina experimentando o milagre. E nessa noite eu quero te lembrar que o Deus de milagres, Pastor Everton, pessoal do louvor, se nós pudermos louvar com essa música hoje, milagres, o Deus do sobrenatural, o Deus que os mortos faz viver, o Deus que muda diagnósticos, o Deus que muda cenários que a medicina desencorajou, que a medicina desenganou. Eu fui desenganado por 2 médicos, queridos, por Joinville e Curitiba, e Jesus mudou meu diagnóstico, porque eu nunca vou dar glória para os homens quando algo que é impossível acontece. Só Deus. E tem gente aqui na igreja, amigo meu, que sabe do que eu estou falando, que viveu as lágrimas conosco, que acalmou nosso coração, que acalentou, que nos encorajou. A fé cresce no processo. Quando a preocupação domina o coração, só a oração pode fortalecer a fé. Não é lembrar o medo, é lembrar Deus do meu problema, da minha circunstância. Apresente então, nessa noite, a sua fé, a sua circunstância diante de Deus. Manda Ele medir tudo. Pede, por favor. A gente não manda em Deus, perdão. Pede, clama a Ele, que Ele meça a sua fé e o seu problema. E peça para que o Espírito Santo te ajude a medir o tamanho da tua fé e o tamanho do teu problema. Porque bem da verdade essa palavra está confrontando o meu e o teu coração, mostrando, já está esquadrinhando para nós quantas e quantas vezes que a nossa desconfiança teve maior que a nossa confiança, que a nossa falta de fé foi maior que a nossa fé. Apresente a sua fé a Deus, mesmo que ela ainda esteja em construção. A fé desse pai estava em construção,
Mas quando Cristo apontou para a falta de fé dele, ele disse: eu reconheço, ajuda-me, ajuda a minha incredulidade, mas salva meu filho. Deus querido não espera de mim e de você uma fé perfeita, mas um coração que decide confiar. Um homem de Deus que foi pastor na minha vida, ele falava que muitas e a maioria das coisas que a gente acaba tendo como resultado são consequências das nossas decisões. E confiar mais em Deus é uma decisão. E tem decisão que você acha tão extraordinária, mas são ordinárias. Mas eu vou te dar um exemplo. Se tiver algum dentista aqui vai saber melhor do que eu, mas há pouco tempo atrás, na história humana, não escovar os dentes, as pessoas morriam com menos tempo de vida, porque tinham doenças na boca que, enfim, as pessoas morriam com 50 a 55 anos. Hoje a gente escova o dente, eu espero assim, principalmente os solteiros, não é? Regularmente, no mínimo de manhã, depois do almoço e de noite, no mínimo 3 vezes ao dia. E por isso a expectativa humana aumentou. Amém? Foi sábio, começou a ter uma educação, uma reeducação sobre isso, e a expectativa de vida humana aumentou porque pessoas escovam os dentes. Vocês já vão entender onde eu vou chegar. E às vezes, queridos, a gente não vive disciplina espiritual, a gente não é regular com a leitura da palavra, a gente não é regular em pedir a Deus solução e ajuda nos nossos problemas, a gente não é regular, a gente não decide orar todos os dias, porque a gente aprendeu a resolver as coisas por nós mesmos, não é? A gente é bom, a gente está na era da informação. Você coloca qualquer BO, agora não tem só o Google, tem a IA, não é? Esse dia eu li uma história de uma mulher que se tratava pela IA e morreu, e não foi no médico. Eu, Jeová Jiré, Deus de provisão, provém sabedoria, não é? Eu leio umas coisas, às vezes que até eu não sei porque que eu leio, mas é o Senhor querendo mostrar para nós que a gente muitas das vezes perece, como a Bíblia diz lá em Oséias 6, por falta de conhecimento, do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, e do conhecimento de informações que podem mudar a trajetória da nossa vida. Vamos passar por decisões que nós devemos tomar. A dúvida pode existir, eu não estou aqui pregando que você não vai ter dúvida, você já percebeu isso, que você não vai ter processo, que você não vai ter esmagamento, mas a fé precisa crescer. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não quero nem ter fé para resolver o meu problema, no mínimo eu deveria ter fé para agradar a Deus, mas no mínimo do mínimo, eu devia ter fé para ter o interesse de agradar a Deus. O foco precisa mudar para que a confiança aumente, a sinceridade aproxima e Deus responde a um coração verdadeiro. Eu quero te convidar a ficar em pé, igreja.